Graphic design is my passion. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo não nos encontramos aqui? Meu Deus, faz realmente muito tempo que eu não gravo vídeo. Eu acho que porque o tempo não está muito ao meu favor. Estou meio correndo contra o tempo essas últimas semanas. Mas hoje, finalmente, montei o roteiro e ele está gigantesco. O tema de hoje é design gráfico. Enquanto eu montava o roteiro desse vídeo, foi muito engraçado, porque muitas coisas que aconteceram eu nem me lembrava. Tem detalhes muito engraçados na história até eu começar a trabalhar que eu simplesmente não me lembrava. E eu fui me lembrando enquanto eu escrevi o roteiro. Então, é muito interessante montar vídeos, porque a gente vai lembrando de coisas assim na nossa cabeça que a nossa mente meio que exclui, sabe? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar a história da minha vida com o design gráfico. Desde que eu sou muito pequena, isso pode parecer bem clichê, mas desde que eu sou pequena eu tenho muita ligação com a arte. Principalmente porque boa parte da família da minha mãe tem muita ligação com a arte. Uma das lembranças mais antigas que eu tenho de ter uma conexão assim e sentir essa paixão por arte e afins quando a gente ia pra Jaguarão, que boa parte da família da minha mãe mora lá. A gente foi pra casa da tia dela e ela tinha esculturas na parede que, fun fact, ela esculpiu com cimento. E a minha mãe me falou que ela esculpiu com a mão e a mão dela ficou em carne viva quando ela esculpiu, porque o cimento meio que corrói a pele, né? Eu amava essas esculturas. Era bem no corredor da entrada da casa dela, pelo que eu me lembre. As lembranças não são muito vivas na minha cabeça, porque a última vez que eu fui lá eu devia ter menos de 10 anos. Então eu não lembro assim vividamente, mas eu lembro de ter esse corredor na casa dela. Eu quero muito achar foto pra colocar aqui. E se eu achar, elas vão estar aparecendo. E elas eram esculturas de anjos ou alguma coisa assim. Eu lembro de ter várias pinturas que ela fazia na casa inteira. E eu achava incrível entrar lá. Era o sentimento de entrar num museu, sabe? O sentimento que a gente tem de entrar num museu. E eu cresci. Era uma criança que adorava desenhar, eu amava fazer escultura de massinha. Inclusive, eu era aquela criança que os colegas pediam pra desenhar, porque falavam, Nicole faz, tem que desenhar tal coisa, a Nicole faz. Eu adorava ser essa pessoa. Eu acho que até o 8º ano eu fazia bastante coisa de desenho, eu adorava muito. E enquanto eu tava no ensino fundamental, eu fazia capa pro Facebook, era uma coisa que eu amava fazer, porque o meu irmão usava o Photoshop pra alguma coisa e ele tinha o Photoshop pirateado no computador dele. E esse foi o meu início a mexer nos aplicativos. Porque como ele tinha, eu usava pra fazer... Eu usava muito Photoscape, né? Porque eu tinha um computador velho e aí eu usava muito Photoscape, porque tinha aquelas texturas de quebra-cabeça. E eu amava fazer capa pro Facebook com texturas de quebra-cabeça. Mas aí, quando o meu irmão saía de casa, quando ele começou a namorar, eu comecei a mexer no computador dele e aí ele tinha Photoshop. E aí eu fazia montagem Camera. Eu editava vídeo no Sony Vegas e eu sempre gostei muito de fazer essas coisas. Eu fazia comissão de capa no Facebook, que eu tinha página de fã da Violeta e coisa. E aí a gente abria comissão porque tinham CDCs nas páginas, né, que dava pra colocar. E aí eu era CDC de várias páginas e aí as páginas faziam essas comissões e aí eu fazia essas capas. E eu acho que eu não tenho nenhuma dessas capas porque eram todas páginas que eu nem me lembro o nome. A pessoa só te colocava e aí depois dava um tempo e a pessoa te tirava. Mas era muito legal fazer isso. E eu nunca pensei que isso fosse uma profissão, sabe? Porque era muito divertido. Tipo, profissão pra mim sempre foi uma coisa, tipo, meu pai trabalha, ele é sério, minha mãe trabalha, ela é séria. Então, como que isso poderia ser uma profissão, se era tão divertido de fazer? Pulamos para a minha adolescência, eu já não fazia mais capa de Facebook. Depois que eu entrei no ensino médio, eu me desliguei um pouco dessa parte e eu gostava bastante de desenhar de novo. E eu adorava uma artista, a Casey the Golden, que ela sempre fez arte com Posca. Então, na minha realidade, não tinha como eu fazer arte se eu não tivesse os materiais. Eu acho que isso acontece muito na nossa cabeça, né? Como que eu vou fazer tal coisa se eu não tenho os materiais necessários pra fazer tal coisa? E nunca é sobre os materiais, mas enfim, eu acompanhava essa artista e ela fazia desenho de Posca e era meu sonho ter Posca. E isso eu tava no 2º ano do ensino médio, tá? Aí um dia o meu amigo da escola simplesmente me deu um estojo de Posca de 16 cores. E isso meio que expandiu a minha mente. Aí eu comecei a fazer o quê? Quadrinho pra vender na escola. E eu adorava esses quadrinhos. Eu fazia quadrinho de MDF. Eu e minha mãe, a gente comprou vários quadrinhos redondos e quadrinhos quadrados.
E aí eu fazia comissões para os meus colegas e para outras pessoas, porque eu abri um Instagram e comecei a fazer esses quadrinhos. E ao mesmo tempo que eu comecei a fazer arte com Posca, eu comecei a fazer arte pelo celular. Porque eu conheci minha namorada e eu consegui ver como a arte poderia ser algo que poderia me dar dinheiro. Porque pra mim nunca foi algo que poderia me dar dinheiro, porque... Não sei, eu simplesmente não sabia. Quando eu era criança, eu não pensava em profissão. Eu não pensava no que fazer quando eu crescesse. Então, não fui uma criança que queria crescer. Então, eu nunca pensei nisso. Aí, eu desenhava no Ibis Paint pelo celular. E aí, eu fazia alguns desenhos por aqui, por ali. Mas só por diversão mesmo. E os quadrinhos eu fazia para vender. E eu amava fazer comissão de Posca, porque era muito divertido. Essa caneta, ela é perfeita. E eu tenho até agora o kit ali. Mas não é uma coisa que eu uso mais, enfim. Aí, quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, tivemos a pandemia. E junto com o ensino médio, vem o começo de uma vida adulta que está se aproximando e não tem mais como parar. Não tem mais tanto tempo pra pensar no que tu quer fazer. E aí eu comecei a ficar meio em choque. E aí no início eu pensei, e agora? Aí eu pesquisava o quê? Faculdade pra quem não sabe o que fazer. E aí o que aparecia? A administração. Então, como eu tinha o meu pai me perguntando o que eu ia fazer, e ele queria muito que eu fizesse TI, porque ele faz TI, mas eu sempre fui, por favor, não, porque nunca apareceu algo interessante a se fazer. Eu queria algo que, ao mesmo tempo que me desse dinheiro, também me deixasse feliz. Aí, em conversas com a minha namorada, percebi que a administração definitivamente não seria a resposta. Artes visuais não era algo que me daria uma profissão que eu queria seguir. E em algum momento, que eu não consigo me lembrar, eu achei o design. E eu queria fazer design de animação. Mas aí eu vi também que a animação eu teria que estudar além da faculdade. Não seria simplesmente faz uma faculdade e consegue um emprego. É fazer a faculdade para ter no currículo e olhe lá. Porque eu não sei se design de animação necessariamente precisa de faculdade. Mas essa era a resposta que eu tinha para fazer algo mais perto possível do que eu queria fazer. Espero o avião. Aí eu fucei e percebi que sim, design gráfico. Consegui ver a ligação que tinha quando eu era pequena e eu adorava fazer capa pro Facebook, com a arte que eu adorava fazer, com mexer em aplicativos que eu já sabia mexer. E aí eu pensei, meu Deus, é isso. Mas estávamos no meio da pandemia, ou seja, não era uma opção pra mim fazer o Enem, porque eu ficava muito nervosa de ter que sair de casa, porque sendo uma adolescente de pandemia, qualquer interação social me deixava... Então eu procurei faculdades EAD, porque era o momento, era a febre do momento, faculdade EAD, e encontrei a Uninter, que foi a faculdade que eu fiz. Ela era um tecnólogo, porque eu não queria fazer 4 anos de faculdade, ou seja, eu só queria vida fácil e leve. Então, eu fiz o vestibular e fiz a faculdade. E aí, no meio do curso, e isso foi uma coisa que eu só me lembrei fazendo o roteiro desse vídeo, eu quis mudar para design de animação, porque eu pensei, meu Deus, eu não quero fazer design gráfico. E se eu não fizer design de animação, eu vou me arrepender. Fui lá, mudei para design de animação. Como as cadeiras do primeiro ano das duas são iguais, não faria diferença eu mudar de curso naquela hora. Então eu mudei, aproveitei, corri e mudei. E aí, enquanto eu tava fazendo design de animação, eu fui procurando emprego. E aí eu tava mandando o currículo pro LinkedIn e coisa arada. E percebi que todas as vagas pediam design gráfico. E aí eu percebi que talvez eu tivesse feito uma coisa erradinha. E aí eu destroquei pro design gráfico de novo, porque ainda havia tempo. Ainda não estava no meu 2º ano de faculdade, então as cadeiras continuavam as mesmas. Destroquei e comecei a enviar meus currículos. Eu mandava currículo no LinkedIn e um dia me chamaram. Nunca me chamavam. Então, pra mim, o LinkedIn era como assim, nem tão vendo o meu currículo, mas eu tava super tranquila com isso, porque eu queria mandar o currículo, eu queria conseguir um emprego, mas eu não queria fazer uma entrevista. E eu não queria que me chamassem, porque eu não queria ter que falar e eu tava com muito medo. Mas um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa perguntando se eu tinha me inscrito pra tal vaga de tal empresa. E eu me inscrevi porque eu simplesmente tirava pra todos os lados. Eu nem lembrava pra qual empresa eu tinha mandado, eu só estava mandando. Não ligava pra qual empresa eu tava mandando. E não sei se isso é certo ou se é errado, mas deu certo. Então eu recebi essa mensagem e eu queria muito dizer que eu não queria fazer essa entrevista, porque eu tava com tanto medo, eu tava tão nervosa. Nessa época, eu tava no meu ápice da ansiedade, então eu não queria fazer. Mas eu tinha que fazer. E se eu não fizesse a primeira vez, eu nunca ia fazer. Então eu aceitei.
E aí eu acho que a entrevista era na mesma semana, então não deu tempo nem de eu respirar, nem de eu começar a ficar nervosa direito, porque já tava na hora de fazer. Aí eu aceitei fazer a entrevista, montei meu look e fui fazer a entrevista. Eu quase me vomitei, porque eu estava muito nervosa. Aí eu cheguei lá, toda nervosa, toda maluca, e era um prédio gigantesco, no meio do nada, e eu fiquei apavorada, mas eu fui. E aí, nesses momentos que o nervoso tá tão além da gente, eu simplesmente desligo. E aí eu ajo no automático. Eu só lembro deles perguntando se eu tinha um namorado, eu falei que eu tinha uma namorada, eles disseram que a empresa era super de boa com isso, e eu acho que esse foi o ponto alto, porque eu achei muito engraçado essa parte. E aí, no fim da entrevista, que era de manhã, pasmem, era às 9 horas da manhã ou 9h30. E aí, no fim da entrevista, que era com o supervisor e com a coordenadora, eles me disseram que eu teria que fazer um teste. E antes de fazer essa entrevista, eu estudei muito no YouTube vídeos de como se comportar em uma entrevista de emprego. Até porque era a minha primeira entrevista de emprego. E nenhum desses vídeos me contou que eu teria que fazer um teste, então eu fiquei, teste de quê? Aí era um teste que eu tinha que fazer um card, um story, um cartaz e um e-mail marketing, eu acho que era isso. E aí eu fiz esse teste e eu fiquei lá até, quase meio-dia ou meio-dia. E aí todo mundo tentava me mandar mensagem. É claro que eu não respondi ninguém, porque nos vídeos ensinaram que você não deve pegar no celular, você deve estar totalmente focado na entrevista. Então, foquei totalmente na minha entrevista, não respondi ninguém e todo mundo ficou louco achando que tinham me matado. Mas a minha mãe foi lá me buscar, aí fui pra casa, super de boa, tranquila, já era 12:00 e pouco. 1h pouco eu recebi a mensagem de que eu tinha sido aprovada. E aí eu não sabia o que fazer. Eu tava tão nervosa que depois da entrevista eu nem me lembro o que aconteceu. Eu me lembro de estar lá, de fazer o teste, me lembro de ter sido muito divertido, mas depois disso eu não me lembro de mais nada. Aí teve todo o tempo de mandar a documentação pra fazer, e aí tem que mandar pra faculdade, e a faculdade foi super difícil porque era em época de recesso, então eu tinha que ir atrás da faculdade durante o recesso, e aí ninguém me respondia, e os reitores estavam todos de recesso, os coordenadores de recesso, e eu, meu Deus! Aí eu fui até o polo da faculdade, porque por mais que seja AD, a faculdade tinha polo na minha cidade, então eu fui até o polo, consegui fazer eles assinarem, porque senão eu ia simplesmente perder o estágio, mas eu consegui porque eu corri muito atrás, tem um passarinho bem ali na minha frente, querido. E eu lembro no dia 29 de dezembro, que era meu aniversário, eu tava tão nervosa que eu chorei, porque eu tava mandando as últimas documentações e elas tinham sido aprovadas, e eu ia começar dia 3 de janeiro, ou seja, ia acabar o ano e eu ia começar a trabalhar no meu primeiro emprego pela primeira vez. E foi bem assustador. Mas eu comecei a trabalhar. E aí eu fiz o meu estágio e foi super tranquilo. A equipe era muito legal. Então foi super de boa. E como ainda estávamos em pandemia, isso era janeiro de 2022, eu acho. A entrevista foi em dezembro de 2021. Ainda estávamos com uma pandemia rolando. Então era uma vez por semana presencial. E aí eu ia de máscara e era bem curioso, assim, porque o prédio ficava vazio. Aí eu fiz o meu estágio, durante o meu estágio eu fiz material pra rede social e principalmente isso, card, story, carrossel, materiais para as redes sociais. E aí passou meio ano, renova o contrato do estágio, passou um pouco mais e eu já tava, meu Deus, o que eu faço agora? Porque ou tu troca de lugar, e a minha faculdade já estava para acabar, então ou eu trocava de estágio e conseguia mais um ano, ou eu começava a trabalhar como contratada em alguma empresa. Mas eu simplesmente não me sentia preparada o suficiente para começar a trabalhar como contratada, porque eu tinha, assim, trabalhado nem um ano ainda como estagiária, então eu me sentia muito despreparada para começar a trabalhar, principalmente porque eu não ia ter a chance do erro, né? Eu achava que, sendo contratada, como que eu ia errar? Como que eu ia aprender? Eu não me sentia 100% pronta para assumir papéis que eu não sabia como assumir. Então, eu fiquei louca e eu mandava currículo para muitos lugares. Aí eu fiz várias entrevistas e aí eu não passei porque... Várias entrevistas não, eu acho que eu fiz 2. E aí não passei porque é muito difícil. O LinkedIn, como tem muitas pessoas no LinkedIn, são muitas pessoas que enviam currículos. Então, não são todos os currículos que são
olhados. E então me chamaram pra 2, não passei, e aí eu comecei a ficar desesperada porque eu não sabia o que fazer. E aí um dia eu cheguei no trabalho muito desesperada e eu fiquei lá embaixo esperando. E aí o meu supervisor de estágio foi conversar comigo. Ele me deixou menos nervosa e disse pra eu ter calma que ele ia ver e tentar me ajudar. Enfim, aí depois de um tempo eu fui contratada. Assim que encerrou meu contrato de estágio, eu fui contratada. Aí eu saí correndo atrás da papelada, fiquei maluca. E aí a minha coordenadora me contratou e eu tô aqui onde eu tô hoje. E por isso que quando me perguntam como que eu consegui meu emprego, é meio engraçado, porque eu não consegui ser efetivada diretamente. Primeiro eu comecei como estagiária e foi todo um caminho que eu tive dentro da empresa para conseguir ser contratada. Então eu não sei como seria hoje para ser contratado, porque tive o meu andar na escada dentro da empresa. Aí a vida real começou e estou nela fazem 3 anos já. Inclusive, em janeiro fazem 4 anos. Meu Deus. Agora vamos para um breve Q&A, porque eu abri uma caixinha de perguntas no Insta e várias dessas perguntas foram respondidas ao longo do vídeo, mas tem algumas que não tinha como eu colocar no meio da história, então vamos às perguntas e respostas. O que eu faço trabalhando como designer? Isso é uma pergunta muito engraçada, porque eu gravo vlog, pra quem não sabe, e são vlogs que eu posto no TikTok, eu não posto aqui como vídeo grande, porque, enfim, são dias curtos. Eu faço materiais para as redes sociais, eu trabalho pro Senac, então eu faço os materiais de todas as unidades do Senac do Rio Grande do Sul. Isso são 59? 62. Quantas? Coloco o número correto aqui porque eu não me lembro. Mas são muitas escolas, ou seja, é muita demanda. E aí eu faço os materiais para as redes sociais junto com a equipe, que são 4 pessoas. Porém, eu sou a pessoa que é focada no Senac, então eu atendo todas essas unidades e aí tudo que eles pedem de artes eu faço. E além das redes sociais, também materiais para eventos e identidades visuais, para datas comemorativas e etc. Eu não quero agir como se isso fosse uma entrevista de emprego para não ficar chato, mas é isso que eu faço. Você trabalha 100% presencial? Eu trabalho 80% presencial, pois um dia da semana é home office. Tem alguma outra área que gostaria de trabalhar que não fosse essa? Meio que não. Se eu não trabalhasse com design em si, especificamente sendo CLT, eu trabalharia fazendo freela de design. Se não fosse freela de design, eu trabalharia fazendo freela de ilustração ou de animação. Eu não consigo me ver trabalhando em outra área que não seja ligada à arte ou alguma coisa artística. Eu simplesmente não existo. Como se desenvolver na área do design? Eu acho que falar para fazer curso é meio batido. Pensando em uma coisa que não haja investimento, dinheiros, eu acho interessante ver vídeos de cursos no YouTube, porque eu acho que sim, é interessante fazer cursos pagos, tem vários sites legais, tem a Doméstica, tem a Aprender Design, que inclusive eu tô fazendo um curso com eles, tem vários sites, a Udemy, tem muitos sites de fazer curso, mas pensando em uma coisa que não seja paga, vídeos no YouTube, tem muito vídeo ensinando no YouTube, que tem uma didática muito legal e é de graça. Você se arrepende de fazer faculdade EAD? Sinceramente, não. Eu fui uma adolescente de pandemia, então, como eu já falei, eu era uma pessoa muito nervosa. Eu vejo as pessoas se formando e coisa arada. Eu acho que isso nunca foi uma coisa que tava muito na minha mente. Por favor, ignorem esse cachorro, não sei se dá pra escutar. Tivemos uma breve interrupção, porque tive que ajudar minha namorada numa coisa, mas vamos continuar. Estávamos onde? Ok, ainda estávamos na pandemia, então necessariamente teria que ser uma faculdade EAD. E eu também buscava um pouco de... Eu não queria fazer um curso de 4 anos, e essa faculdade da Uninter, ela é um tecnólogo, então são 2 anos de faculdade. E eu queria estar em casa fazendo, então não me arrependo de fazer uma faculdade EAD. Eu acho que tem essa experiência toda de fazer a faculdade, ter colegas, fazer trabalho, etc. Eu nunca quis ter essa experiência. Nunca foi algo que eu almejei. Então, pra mim, foi super de boa. Indica a faculdade pra quem tá iniciando na área? Não sei. Eu acho que se há dúvidas do que vai fazer, eu acho que é bom fazer curso. Como eu disse, tem muitos cursos nessa área. Posso deixar na descrição alguns sites que tem vários cursos legais para iniciante, mas se não é uma coisa que... Mas se não há investimento em dinheiro, tem vários cursos e formas de aprender pelo YouTube. Então, pesquisando como iniciar na área e coisa nada,
é uma boa forma de começar sem um investimento de dinheiro, além de que faculdade é um investimento também de tempo. Então, se é uma coisa que existe uma dúvida, é muito importante pesquisar bastante sobre antes de dedicar a sua vida. É uma profissão que demanda muito da pessoa. Eu vou falar da minha experiência pessoal, porque eu nunca vou estar respondendo a pergunta para alguém, mas eu, pessoalmente, não sinto que demanda muito de mim, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Praticamente tudo que eu faço eu gosto, então... E se eu não gosto, eu faço ou eu gostar, porque foi algo que eu escolhi pra eu não me sentir... pra eu não me sentir mal, né? Pra eu realizar uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Então, não sinto que demanda muito de mim, pelo fato de que eu gosto do que eu faço e eu faço ser divertido. E aí, eu já emendo a pergunta: a rotina de trabalho consome a tua criatividade? Ter que fazer o que pedem e não poder fazer o que quer? Acho que sim, né? É bem difícil essa parte, porque trabalhar com criatividade usa toda a tua criatividade. E aí, às vezes, eu quero só chegar em casa e dormir, porque o meu cérebro simplesmente não funciona mais, porque eu tive que usar 100% da capacidade dele pra pensar em arte. Mas também é algo que, com o tempo, eu consegui aprender a manejar, essa é a palavra? A equilibrar, porque era uma coisa que me deixava meio louquinha ter que fazer as coisas e não poder fazer do jeito que eu queria. Mas eu consegui entender que o meu trabalho era agradar o cliente e não agradar a mim mesma. E uma coisa que eu aprendi com o meu supervisor de estágio é que temos que escolher nossas batalhas. E se não vale a pena lutar por uma coisa, por que a gente vai botar tanto tempo e esforço nisso? Isso foi uma coisa que simplesmente, no início eu fiquei meio, como assim? Não é possível, eu quero do meu jeito. Mas aí depois eu consegui entender que realmente não vale a pena gastar tanto tempo e esforço em uma coisa que não é pra ti, é pro cliente. A real é que a gente tem que sim fazer uma coisa boa, mas, pelo menos na minha área, a gente precisa agradar o cliente e não a nós mesmos. Então é isso, a gente precisa aprender a lutar batalhas certas. Qual parte do trabalho você mais gosta? Eu gosto muito do fato de conseguir colocar da vida uma coisa que tá na minha cabeça. Eu amo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é a montagem. Eu acho que é uma coisa bem boba, mas montagem, tipo, engraçadinha, eu adoro. No meu trabalho a gente adora fazer montagens engraçadinhas. Meu Deus, eu falei tudo errado, né? A gente adora fazer montagens engraçadinhas com os colegas e é muito divertido poder dar vida às coisas que vêm na nossa cabeça. Dicas para conseguir emprego. Como eu já contei, a minha história é engraçada, né? Eu atirei para todos os lados no LinkedIn. E eu não sei se isso é uma dica que eu deveria dar, mas foi assim que funcionou comigo. Então, falando da minha experiência pessoal, manda currículo para todo mundo. O que tiver tendo, vai estar tendo. E se for uma empresa ruim, tu vai saber na hora da entrevista. Então, não é pra aceitar qualquer coisa, mas a experiência de fazer uma entrevista e falar com alguém, eu acho que isso faz a gente crescer, né? Então, eu acho que o LinkedIn é uma ótima rede pra poder conseguir trabalho. Não sei, outras redes. Na minha experiência pessoal, eu indico o LinkedIn e atirar pra todos os lados e ver quem manda mensagem. De onde você tira inspiração? Falando assim, para que todos entendam, eu adoro ver vídeo no TikTok de designer, porque tem muitos designers legais no TikTok que fazem várias coisas legais e os vídeos são sempre muito interessantes. E eu adoro ver vídeo no YouTube também. Eu não me lembro o nome dos canais que eu gosto de ver, mas eu vou colocar 2 aqui que são bem divertidos. E eu também gosto muito do Pinterest, eu acho que é uma rede social super legal. Assim que tu monta teu algoritmo, tu consegue ver exatamente o que tu quer ver. E o Behance é uma ótima rede social, principalmente pra arte, e tem muita coisa inspiracional lá. Essa palavra existe? Como conseguiu se enturmar com seus colegas? Foi difícil? Sim, foi bem difícil, porque como eu já falei, eu era uma pessoa muito nervosa, então tudo que eu queria era ficar sozinha. Quando eu cheguei, era pandemia, então eu ia uma vez por semana, eu almoçava sozinha, eu ficava sozinha e acabou. Mas assim que a pandemia acabou e a gente teve que começar a ir presencial, tava todo mundo lá. E aí no início era eu e mais 2 estagiários do design, então eram 3 estagiários e os 3 não se falavam, então esse terceiro estagiário saiu, então ficou só eu e mais uma menina, e ela gostava de almoçar sozinha, então eu também almoçava sozinha, e aí eu ia em horários alternativos pra eu almoçar sozinha, e tinha dias que eu nem ia almoçar, porque eu tinha vergonha de falar com alguém. Mas aí depois eu fui efetivada, aí entrou outra pessoa efetivada, que é o meu colega até hoje. Eu ainda assim almoçava sozinha, e às vezes eu não almoçava. E aí depois entrou a minha colega, então
foram 3, aí era a equipe nós 3, e aí a gente almoçava juntos, e aí depois a minha colega saiu, e aí entrou o Amadinho, e aí o Amadinho fez a nossa ligação, e aí a gente sempre almoça juntos, e aí depois disso a gente começou a se enturmar. Mas antes disso foi, sim, muito difícil. Eu acho que não tem como forçar a socialização, porque eu ficava muito nervosa de conversar com alguém. Mas, assim que eu comecei a socializar, eu vi que o ambiente de trabalho pode ser muito mais legal, né? Quando a gente se diverte. E a gente se diverte muito trabalhando, até porque a gente passa 8 horas do nosso dia lá e não dá pra fazer 8 horas do nosso dia. Isso é um saco, né? Eu acho que é muito importante a gente aprender a fazer as horas do nosso dia serem boas. Se é pra eu passar 8 horas do meu dia trabalhando, eu vou fazer com que essas 8 horas sejam legais pra mim. Como você fez portfólio e currículo? O meu portfólio eu fiz tanto com projetos da faculdade quanto com projetos imaginários. Tem esse site, o Tifólio, que eu não sei se ele existe ainda, porque ele é um site que ele vai saindo, eu não me lembro, eu acho que agora ele não tá mais no ar, mas ele dava briefings imaginários pra fazer esses projetos. E uma coisa que eu tinha muito medo é, o que eu vou colocar no meu portfólio se eu nunca fiz um projeto? Então, é muito legal fazer projetos imaginários. Nada precisa ser real, o portfólio é simplesmente uma demonstração da arte que tu pode fazer. Eu vou deixar o link do meu portfólio também, vou mostrar pra vocês, porque muitos de vocês pedem pra ver. O meu portfólio não tá atualizado, faz bastante tempo que eu não atualizo de verdade, assim, o último projeto que eu coloquei foi em junho desse ano. Então, vou deixar o link do meu portfólio para quem quiser ver, é no Behance, porque é um ótimo site pra fazer portfólio. E sobre currículo, eu entrei no estágio com um currículo bem bagaceiro, pra ser bem sincera. Meu currículo era super esquisito, porque eu não sabia fazer um currículo e eu achava que o currículo tinha que mostrar que eu sabia fazer arte. Aí eu coloquei umas coisas em lilás, e aí depois, como eu fui crescendo, eu fui vendo que, na verdade, o currículo tem que ser o mais simples possível, e o que vai mostrar suas habilidades é você e seu portfólio. Então, o currículo é simples, como chama? Sóbrio, com todas as informações necessárias, mas que o RH possa ler de uma forma que a leitura dinâmica funcione, entendeu? O mais importante é que o portfólio esteja organizado, bonito e mostre trabalhos que você quer fazer. Não adianta colocar lá um motion se tu não quer fazer motion. Acho que é isso que eu tenho para dizer no vídeo de hoje. Eu enrolei muito para fazer esse vídeo porque eu tava com preguiça, realmente muita coisa para falar. Mas qualquer outras perguntas que vocês tiverem podem me fazer que eu vou responder. Agora pelo menos eu tenho um vídeo de base para mostrar para vocês quando vocês me fizerem alguma pergunta. Espero que eu tenha conseguido responder pelo menos metade das perguntas que vocês têm para me fazer. E vocês podem me acompanhar um pouco melhor vendo os vlogs que eu gravo praticamente todos os dias. E eu posto no TikTok, mas eu posto aqui também. Mas aqui tá meio desatualizado, então eu tô postando todos os dias, mas são vlogs mais antigos. Então, pra quem não usa TikTok, podem ver por aqui que eu continuarei postando. Mas no TikTok eu também posto os vlogs e mais alguns videozinhos. Enfim, me perdoem por ter demorado tanto pra gravar esse vídeo, mas finalmente temos aqui a minha história de vida sendo designer gráfica. E agora podemos encerrar. Tchau!